Paz do Senhor, meus irmãos, podem estar sentados. As crianças vão ter o seu tempo agora, a continuação, né, de celebração ao Senhor, de culto ao Senhor. Nós vamos ficar aqui. Você que está amamentando, está com uma criança de colo e ela precisa de em algum momento que você saia, né? Tem aqui uma das salinhas, a primeira sala, tem lá a televisão ligada com a live, que você pode estar ali para poder ter esse tempo. Só não vale ficar lá tomando café e dormindo. Em nome de Jesus, senão dá um grito aqui para te acordar lá dentro. Você que está visitando a gente pela primeira, segunda ou terceira vez, sejam bem-vindos, que o Senhor possa ministrar a sua vida. Acredito que Ele já esteja fazendo isso. Obrigado por estar aqui conosco. E se você está há muito tempo conosco, vá em outros lugares para nos conhecer melhor também, né? Como os grupos pequenos e outras coisas que fazemos. Amém? Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série. A série vai se chamar, ou se chama, né? A Única Mensagem. E hoje eu vou falar sobre o poder do Evangelho. E espero que o Senhor manifeste esse poder em nossos corações. Eu não sei quem aqui já passou por essa experiência, mas teve um tempo na minha vida, no meu ministério, em que eu enfrentei uma das crises. Eu enfrento várias crises, comigo mesmo, com minhas convicções, do que eu acho, e o Evangelho sempre vai moldando e transformando isso para que eu pense igual a Jesus e também viva como ele vive e como ele é. Mas teve um tempo em que eu tive uma crise em que eu não tinha o que fazer com isso, o que resolver, como fazer. Eu sabia a definição teológica, a resposta bíblica, mas no meu coração eu lidava com aquilo de forma diferente. A crise de ficar participando de sepultamentos. Como pastor, não tinha como me livrar, mandar outro no meu lugar. Eu tinha que estar nos sepultamentos. E quando eu fiz o primeiro seminário, a gente tinha um professor que ele provocava a gente a ir para o cemitério pregar, se oferecer para as famílias que queriam, da gente ir ali, dar uma palavra, fazer o culto fúnebre. E no começo o nervoso não deixava ver as coisas que estavam acontecendo. Eu era bem jovem e, se não me engano, com 18 anos, 19 anos, por aí, e eu não sabia olhar direito e ver tudo o que estava acontecendo. Até então eu estava acostumado a ir nos sepultamentos da minha família, de amigos e de parentes dos amigos, e a gente estava ali por causa da pessoa. Mas quando eu iniciei a pregar o Evangelho, um dos lugares que me inseriram, me levavam, e algumas vezes eu tinha que substituir, às vezes, o pastor, era nos sepultamentos. E aí isso foi aumentando, me tornei pastor, e continuei sepultando pessoas, continuei indo a cemitérios, e aí eu comecei a entrar numa crise terrível no meu coração, com a realidade que eu não tinha poder de dar respostas e também nem fazer algumas coisas. Mas um dia, eu não lembro direito a data, mas era por volta de 2005, 2004, 2006, tem bastante tempo, né? Um novo convertido da igreja, ele estava muito animado com o Evangelho, muito animado com o que estava aprendendo de Jesus, estava saindo de um lugar, um ambiente onde ele se sentia oprimido de fato pelo diabo, e ele começou a congregar animado, Deus transformando o coração dele, ele começou a embolsar a nova construção da igreja, a cuidar de todas as coisas, e de repente um dia me ligam e diz: o Iago faleceu. Um menino de 13 anos, que começou a caminhar com seu avô na igreja. E ele disse para as pessoas que estavam me aguardando no necrotério do hospital, para a gente fazer uma última oração, para ver se Deus levantaria aquele menino ou não. Eu morava no Comari, e eu tinha que ir para o hospital em Santa Cruz. Eu nunca pedi tanto a Deus para que esse caminho fosse mais ou menos de uns 250 quilômetros.
E eu falei, o que eu vou fazer lá? Que resposta eu vou dar para o avô? E eu comecei a viajar, a criar cenários na cabeça. Um novo convertido, eu falei, Deus, por que tu foi deixar o menino morrer? Logo agora, o que não deixou mais tempo, o cara nem começou, já vai desviar. E eu cheguei, e aí tinha uma pessoa lá dentro, o corpo em cima da pedra, e ele do outro lado, e eu cheguei, ele falou, não falei que o pastor vinha? E eu mais incrédulo do que ele, sem fé, em crise, sabendo que mesmo lendo na Bíblia que Deus ressuscita os mortos, eu estava ali diante daquele avô, daquele menino e o meu coração. E ele disse, ora pastor. E eu, por dentro, Senhor, eu acho que eu estou desviado, eu não tenho fé. Mas eu orei, irmãos, chorando com o avô, Senhor, o Senhor pode tirar esse menino e dar a vida de novo para ele sair daqui e ressuscitar. E orei, clamei, nada aconteceu. E aquele avô olhou para mim e falou, agora a gente prossegue para o sepultamento. Só faltava isso, se Deus ia fazer alguma coisa ou não. Eu saí dali, irmãos, como o mais incrédulo, me sentindo o pior pastor, o pior crente, que não tinha autoridade no nome de Jesus para levantar um morto. E eu ouvi os testemunhos das pessoas contando e falando, e eu em crise com isso. Deus não me poupou. Ele continuou enviando os telefonemas de pais que perderam filhos recém-nascidos, de filhos que perderam os pais já velhos, de pais falando que os filhos morreram em acidentes e em coisas assim. E para terminar toda a realidade disso tudo, nós passamos a pandemia sepultando pessoas quase todos os dias. Em algumas ocasiões, irmãos, diante desses sepultamentos, a minha oração não era mais para Deus ressuscitar as pessoas no meu interior, mas eu sabia que eu não tinha poder nenhum sobre a morte. E olhando para os olhos das pessoas que perderam seus queridos e amados parentes, filhos, amigos, eu olhava para os olhos deles e muitas vezes para mães e pais com um bebezinho dentro de um caixão, e eu não sabia o que dizer. Porque a impressão que dava é que eles queriam uma resposta de mim, já que eu sou pastor, que eu falasse alguma coisa que mudasse o coração, naquele momento eles ficassem felizes, ou então, olhando mais no fundo, eu sabia que o que eles queriam era uma oração e aquilo se resolver com a pessoa ressuscitando. Mas aqui diante de vocês eu reconheço a minha falência, talvez como homem de fé. Eu não tenho, talvez, fé para mortos ressuscitarem. Eu já fui reprovado diante de tantos sepultamentos e tantas orações que eu fiz, e que nenhum deles se levantaram. Quando a gente pensa nessa realidade, esse medo do meu coração e o medo dos nossos corações, e talvez nesse momento tu está falando assim, espero que o pastor não ore por mim. Eu espero de verdade que eu não vá no seu sepultamento, que é melhor que vocês possam ir no meu. Mas a grande realidade é, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente fique preocupado, mesmo passando por várias situações, a gente não querendo ter essa notícia tão ruim, não temos o que fazer. No Vale do Silício, as pessoas e bilionários têm investido dinheiro numa corrida frenética contra a morte. Uma grana investida, muito dinheiro sendo colocado. Existe um movimento financiado por bilionários sobre a tecnologia do biohacking. A ideia é diminuir a possibilidade de morte e fazer com que o corpo viva mais. Você ter 70 anos, mas o seu corpo parecer que tem 20, 19. E um dos nomes mais emblemáticos desse movimento é um bilionário chamado Brian Johnson. Ele tem um canal no YouTube, dá para você ver e perceber e tudo que ele faz. Ele foi apelidado pela mídia como um homem que quer ser imortal. Esse cara quer ser imorrível, morrer nunca. É o desejo dele. Ele investe fortunas incalculáveis para poder diminuir a possibilidade de morte, em tecnologia, experimentos bizarros, para prolongar a longevidade. Ninguém quer morrer.
Chega ao ponto de alguma dessas pessoas receberem transfusões de plasma dos seus próprios filhos ou de crianças ou adolescentes para ver se isso vai trazer rejuvenescimento e eles melhorarem a possibilidade de ficar mais vivo e aqui na terra por mais tempo e mais tempo. A gente olha para essa arrogância moderna sobre a realidade da morte. Eles olham a morte, muitas vezes nós olhamos a morte não mais como um juízo de Deus sobre o pecado, mas é como se fosse um erro, é como se fosse um erro no software, como se fosse um bug no sistema biológico do ser humano e existe alguma possibilidade da gente consertar isso. É por isso que a gente faz dieta, vamos para a academia, vocês vão, né? Eu não tenho ido. A gente tenta melhorar, tomamos vitaminas, tentamos fazer de tudo para não morrer. Até quem não se cuida, quando chega a possibilidade de olha, você pode morrer, as pessoas começam a se cuidar. Nós vamos no sepultamento e quando voltamos, nós respeitamos os sinais vermelhos, nós andamos devagar, na velocidade da rodovia, porque a gente esteve diante da morte e sabe que não tem o que fazer quando chegar. A gente sabe de tudo isso. Nós achamos, às vezes, olhando para uma realidade como, imagina um cara gastar bilhões em tecnologia para ficar mais vivo mais tempo, ou ficar com uma vida melhor durante mais tempo de vida, achamos isso muitas vezes ridículo. Mas por baixo da nossa capa de crentes fiéis, nós compartilhamos a mesma idolatria. Nós compartilhamos a mesma idolatria. Nós odiamos não ter controle. Nós não gostamos dessa ideia de não ter controle sobre algumas coisas. É uma obsessão. Isso, sabe quando aparece? Quando você destrói a sua saúde por dinheiro. Trabalhar mais, ganhar mais, fazer tudo, e você está ali tentando resolver um problema, ou então você vive afogado numa ansiedade pelo controle do amanhã, da semana que vem, das coisas que vão acontecer, ou então você sufoca os seus filhos para tentar mantê-los protegidos e cuidar da vida e do futuro para que eles sejam o que você acha melhor que eles têm que ser para a vida e fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Nós estamos nessas situações sendo tentados desesperadamente a ser o Deus do nosso próprio destino. A ser Deus do nosso próprio destino, e aí a gente odeia a ideia da morte. E de verdade, você não tem o que fazer, não tem como fugir. Você pode tomar todas as vitaminas, plasma, transfusão, o que tu quiser. A grande notícia sobre tudo isso é que nós um dia vamos morrer. E aqui dentro, e nesse mundo inteiro, não existe ninguém que consiga controlar essa realidade. Mas se a gente pegar e tentar aprofundar e trazer essa arrogância para dentro da igreja, irmãos, nós muitas vezes estamos tratando Deus como um consultor divino. Nós às vezes estamos tratando Ele como alguém que deve resolver os nossos problemas, que tem que abençoar os nossos projetos para evitar nossas frustrações. Nós não queremos que as coisas deem errado para nossas vidas. Nós queremos que as coisas funcionem bem. E é por isso que, às vezes, as pessoas andam por aí ungindo carro, ungindo casa, ungindo chave, fazendo tudo, acreditando de verdade que isso vai proteger a sua vida do mal, do assalto, de um acidente. Bom, quem guarda a nossa vida é Deus. E ponto. É Ele que nos protege, Ele que cuida da gente. Mas se Ele não quiser, Ele não livra a gente. Na pandemia, as pessoas estavam com medo de morrer e às vezes diziam, entre todos que Deus deve guardar são os seus filhos, porque somos seus filhos. Aí eu pregava ao contrário, entre todos que Deus deve levar primeiro são os seus filhos, porque aquele que ainda não crê nele como Salvador tem que ficar mais tempo. E aí Deus tem prazer na morte dos seus filhos. Essa é uma grande realidade. Se a morte, irmãos, é o ponto final da nossa vida, se a morte é esse lugar, todo o nosso moralismo evangélico se torna uma piada. Toda ansiedade de conquistar a salvação por meio das nossas obras e méritos
vira uma piada, que não tem o que fazer. O teólogo R.C. Sproul dizia que a nossa maior tragédia é ignorar a santidade inflexível de Deus e minimizar a gravidade do nosso próprio pecado. Nem o seu dinheiro, nem a sua tecnologia, nem a nossa teologia, nada disso que a gente possa fazer, a nossa frequência de igreja, nosso ir ao culto e voltar para casa, a nossa moralidade, nada disso pode impedir que a gente esteja diante do Senhor, diante da sua ira vindoura, do seu poder devastador, e ninguém aqui dentro, e ninguém nesse mundo pode se livrar da realidade de que um dia vamos morrer e estaremos diante do juízo de Deus. E Deus vai nos julgar. Se Ele nos julgar só no não roubarás, eu já estou perdido, irmão. Se contar goiaba, coco, galinha do vizinho, e por aí vai, e vai contar, eu não tenho nem argumentos, quanto mais os outros mandamentos. E Ele é um justo juiz. Você pode até apelar, o Senhor é o meu papai, e Ele é juiz também. E um bom juiz manda até o seu filho para a cadeia, sendo justo. Então a gente entra para a realidade de que o relógio não pode parar, de que a realidade da morte não tem o que se fazer. Quando a gente olha para tudo isso, irmãos, e vemos o Cristo que desceu do céu e veio até nós, uma das coisas que Ele não veio fazer foi massagear nosso ego e dar dicas de coaching para a gente. Não foi isso. Ele veio para matar o meu orgulho, o seu orgulho, e ressuscitar a nossa alma que estava morta em seus delitos e pecados. Então, quando a gente olha para toda essa realidade, o que pode ser feito? Quem pode nos salvar? Quem pode nos livrar da morte? Quem pode fazer com que a gente escape do juízo de Deus? Quem pode fazer isso? Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, eu quero ler junto com você. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal, como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Essa igreja, irmãos, a igreja de Corinto, estava inserida numa cultura grega e intelectual. Intelectualmente, eles analisavam toda a realidade da vida e eram snobs, gostavam de esnobar o conhecimento e entendimento. Eles acreditavam que a matéria era má. Então, não existia nada de bom no corpo e o espírito sim era bom. A ideia para eles de um Deus que se fez carne, foi crucificado e ressuscitou dos mortos era de verdade como era repulsivo, era atingir a vida deles com um soco no estômago. Isso era repulsivo para todos eles. Era uma ofensa final à intelectualidade deles, de compreender o evangelho do jeito que o evangelho é, e esse evangelho não ser adequado à teoria filosófica deles. Essas pessoas, esses gregos,
e essas pessoas que habitavam em Corinto, eles queriam respostas de boas teorias filosóficas, construções, talvez de argumentações profundas sobre o entendimento, mas lidar com a realidade de alguém que foi pendurado no madeiro, que foi morto como o Salvador do mundo e ressuscitou dos mortos e foi tocado por pessoas, eles não gostavam muito dessa ideia. Algumas pessoas da igreja também, no versículo 12, algumas, não todas, já não acreditavam mais na ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Eles diziam que não há ressurreição dos mortos, então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai criar e vai organizar esse tratado teológico que se torna abrangente, o maior da Bíblia inteira sobre ressurreição, um dos mais estudados entre todos os teólogos. Ele vai tratar sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. E ele coloca de forma sintetizada o que era o evangelho na íntegra e o poder desse evangelho na vida das pessoas. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, e aqui mais ou menos em 3 pontos que eu acho importante a gente olhar e analisar. E o primeiro é que o evangelho, irmãos, é um fato histórico e inegociável. Não é uma terapia, não é um curso para te fazer melhor, não é uma coisa bacana para se viver. Não dá para viver com o evangelho e com outra coisa agregada. Mas o evangelho é um fato que aconteceu. E o apóstolo Paulo vai deixar isso claro para eles, e ele usa aqui nesses versículos uma linguagem técnica para que eles pudessem entender. Versículo 3: entreguei a vocês o que também eu recebi. Aqui ele está como um guardião histórico do que é o evangelho, do que é a mensagem, e é como se ele estivesse dizendo para essas pessoas: eu não inventei isso. Isso não saiu da minha cabeça. Não sou eu a pessoa que criei essa ideia e agora estou proclamando em todos os lugares. Não é uma ideia minha. Não é uma filosofia moldável. Não é terapêutico. Essa mensagem que eu estou compartilhando aqui não é para afagar egos. O que eu estou compartilhando com vocês, isso para aquele contexto que ele estava vivendo, não é isso. A fé cristã, segundo Paulo, está ancorada numa realidade que é num túmulo que é literal e historicamente vazio. Não é uma ideia nossa. E ele é comprovado. Quando a gente olha, para a gente entender, irmãos, de uma forma como que isso é comprovado, a primeira coisa que a gente vai olhar e analisar é isso. Se o túmulo não estivesse vazio, as autoridades de Jerusalém, em vez de criar mentira que os discípulos vieram de noite e roubaram, poderiam colocar o corpo de Jesus num carro de boi e andar pela cidade inteira mostrando: o corpo dele está aqui. Não seria a forma mais fácil de você dizer que ressurreição era uma mentira? Colocava o corpo de Jesus, pegava o corpo de Jesus e mostrava para todo mundo: olha, ele está aqui, ó, como que ele ressuscitou? Está morto. Ele está morto, pronto. Acabou com os argumentos. Mas os próprios inimigos admitem: olha, o corpo não está aqui dentro. O que a gente vai fazer então? Vamos falar que roubaram. Como que vão andar com o corpo para provar para os outros de que ele está morto, sendo que não tem corpo mais? Eles não encontraram o corpo de Jesus. Então eles inventaram de que o corpo foi roubado pelos seus discípulos. E aí eles proclamam isso, mas não mostram a prova do corpo. Cadê o corpo? Outra realidade, irmãos, é que as pessoas que viraram testemunhas, que validaram o que aconteceu, são mulheres. Naquela época, né, para não ser preso, no século I, o testemunho feminino não tinha validade jurídica. Aí, para eu não ser preso, no século I, o testemunho de uma mulher, o testemunho feminino, não tinha validade jurídica. Se fosse mentira fabricada, os apóstolos teriam colocado o poderoso Pedro, João, para poder eles falarem que eles foram lá no túmulo
E aí a validade disso seria maior. Não das mulheres que não tinham validade jurídica. Então, ele dá credibilidade ao fato histórico, isso dá validade ao fato histórico, porque prova que isso não é um mito. Eles não tiveram cuidado de manipular prova, de criar uma narrativa para dizer que isso aconteceu. Não, o testemunho das mulheres foram válidos. E elas estavam dizendo que o corpo não estava lá. Agora, irmãos, um dos testemunhos mais fortes para mim é que homens não morrem, não são torturados e decapitados por uma mentira que eles inventaram. Não dá para sustentar isso. A gente morre pela verdade. Eu sei que tem gente que mente até o final. Mas aqui, irmãos, não foram só os apóstolos. Isso foi aumentando e aumentando e aumentando. E até hoje, na realidade do mundo inteiro, em breve a gente vai estar falando sobre o DIP aqui. Pessoas que se encontram com essa verdade continuam morrendo por causa de Jesus. Continuam sendo presos por causa de Jesus. Torturados por causa de Jesus. Os discípulos, eles passam de covardes a mártires que ninguém consegue abalar. São inabaláveis. Porque eles viram, tocaram no Cristo ressurreto, meu irmão. Meus irmãos, o que a gente precisa, eu poderia terminar aqui. O que a igreja brasileira precisa, o que todos nós precisamos, é um contato real e poderoso com o Cristo ressurreto. Porque na hora que isso acontecer, ninguém vai precisar ficar batendo na tua casa para você continuar seguindo a Jesus. Ninguém vai ter que ficar te obrigando a ler Bíblia porque isso faz bem para o crente. Um monte de discussões banais que temos no meio evangélico iam desaparecer. Porque nós experimentamos um contato e uma experiência real com o Jesus ressurreto. E isso muda tudo. Isso acabou com a minha vida mesmo. Isso destruiu meus sonhos. Essa experiência acaba com minhas economias. Nunca mais tive depois que eu estive com Jesus. Tudo que ele vê sobrando, ele usa para os outros. Acaba com tua sala maravilhosa e o teu sofá que ninguém pode sentar, porque passa tudo ser dele para a glória do nome dele. O túmulo vazio ofende de verdade o relativismo moral e exige uma redição total da sua vida, do seu intelecto, de tudo que está envolvido na sua vida, rendido a ele, para viver para a glória dele e viver para ele. Então, quando nós olhamos para essa realidade da ressurreição, irmãos, a gente vai olhar e ver que isso foi um fato histórico, aconteceu, comprovado, e a gente precisa ter isso em nossa mente. Nós precisamos dessa experiência com Jesus. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a cruz foi o derramamento da ira justa de Deus. A cruz foi isso. Foi algo justo. Paulo afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. O teólogo Luiz Berkoff deixa claro que Cristo morreu de forma vicária e penal. Ele estava pagando alguma coisa. Ele estava sendo penalizado. Um crime foi colocado sobre ele. E ele, diante do tribunal, foi condenado por causa desses crimes. Ele não cometeu nenhum, mas ele tomou sobre si os nossos. A lista que tínhamos de crimes que cometemos, de ofensas a Deus, ele toma sobre si e ele está sendo penalizado em nosso lugar. Ele foi o substituto punido legalmente diante da lei do Senhor em nosso lugar, irmãos. O inocente morreu e foi punido no lugar de homens culpados. Ponto. Essa é a realidade. Então, quando a gente olha para essa realidade de que Cristo foi morto em nosso lugar,
por causa dos nossos pecados. A cruz, irmãos, não é Deus dizendo para a gente, você tem muito valor. É engraçado, né, que a gente ouve isso, e assim, olha, você tem valor, você é precioso, meu lindo, minha linda, você é especial. Olha aqui, como que você é especial. Jesus morreu na cruz por você. É legal ouvir isso. Você tem muito valor. Irmãos, mas quando a gente olha para as Escrituras, a cruz é Deus dizendo, sabe o quê? Você é tão caído, inimigo da minha santidade, que a única forma de não despejar o inferno sobre você foi esmagar o meu próprio filho no seu lugar. Isso é o Evangelho. Eu vou repetir. Você é tão caído e inimigo da minha santidade, que a única forma de não despejar o inferno sobre você foi esmagar o meu próprio filho no seu lugar. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda toda a realidade. Aí a cruz vai destruir o nosso moralismo, a nossa inteligência, o nosso achismo que dá para ter uma vida com Deus e manter todos os pecados sendo praticados. A ideia de ter algumas coisas vivas para Deus e outras mortas. Não, irmãos. Ou ele esmaga toda a natureza pecaminosa, ou nós continuamos inimigos dele. A gente deve se submeter a essa realidade da cruz em nós, e ela mata. Ele esmaga o seu próprio filho. Então, olhando para isso, irmãos, nós não somos boas pessoas. Não somos. Hoje, se você crê em Jesus, você é um pecador resgatado a preço de sangue. Nós temos marcas de sangue na nossa vida, irmão. Se você estender as suas mãos assim, as pessoas têm que ver que você tem marcas de sangue de um homem inocente que foi morto na cruz em nosso lugar. Se as pessoas olham para a gente, eles têm que reparar e ver que nós temos marcas de sangue que foi aspergido em cima de nós e não tem como se limpar disso. Isso é a prova vida que eu fui comprado, aceito, amado, e que não depende do que eu faça, mas sim do que Ele fez e já fez e está decretado sobre nós. Ele é o nosso substituto. Eu fui resgatado por isso. Quantas vezes nossos corações pregam ao contrário disso para a gente? Quantas vezes nós fazemos ao contrário e queremos nos autossalvar, cuidar da nossa vida, e estamos dizendo isso para Deus o tempo todo. Quando alguém diz, olha, eu vou melhorar e aí depois eu ando com Deus, isso é você tentar se salvar para depois estar com o Salvador. Olha, na hora que eu ajeitar a minha vida eu vou andar com Ele. Não, irmãos. Ele traz os pecadores para caminhar com Ele, e enquanto você caminha com a sua cruz, que você foi convidado a carregar, menos de você vai sobrando, e olhando para trás, a única coisa que devemos perceber e ver é que o resto de nós está morrendo, e olhando para o espelho que está diante de nós, que é o próprio Cristo, olhar que nós estamos recebendo uma nova identidade, sendo parecido mais com Ele e menos de nós. Enquanto você agarrar a sua velha natureza, tiver prazer nos seus pecados, contar isso com orgulho, é porque não houve conversão. Não houve. A conversão faz a gente olhar para a nossa própria vida e de repente você nem se conhecer mais e reparar que alguma coisa radical está acontecendo com você. O dia que eu entendi que o Espírito Santo estava realmente transformando a minha vida foi o dia que eu me senti mais trouxo, mais bobão, em que o outro, que era o espertão, estava saindo na vantagem, e eu olhei e falei assim, rapaz, há um tempo atrás eu esperei ele lá na esquina. Eu não ia bater nele não, mas eu estender uma corda bem grande, botar um monte de prego na frente, que quando ele passasse a puxar a corda, ele ia cair, porque a minha mente maquinava o mal, irmãos.
Sempre fui baixinho, pesava 60 quilos. Não quero voltar aos 60 não, mas se eu chegar perto já estou no lucro. Não tinha condição de encarar os outros, então eu tinha que maquinar o mal. E maquinando o mal, ninguém me ganhava. Mas no dia que eu me senti, desculpa a expressão, otário, eu falei, alguma coisa está acontecendo. Isso não está normal. Aí a natureza diz assim, isso não pode ficar assim. Mas aí tu está conhecendo Jesus, tu diz, não, isso tem que melhorar. Eu não tenho que ganhar sempre. Eu não tenho que explodir sempre. Eu tenho que de verdade ter a natureza daquele que é manso e humilde de coração. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. O Evangelho trabalhando em nós. E o terceiro ponto é a ressurreição de Jesus como um veredito e poder permanente. Ninguém tem como mudar isso. Versículo 4. Ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo não está narrando um evento do morto no passado. Ele está dizendo, ele ressuscitou. É uma ação concluída. Já foi feito. Os efeitos disso estão explodindo pelo mundo, presente, real, hoje. Ele está dizendo, ele ressuscitou dos mortos. A morte foi quebrada de dentro para fora. Irmãos, todas as vezes que eu estou lendo e fazendo a leitura bíblica e passo por essa realidade da ressurreição, eu vejo as ressurreições que aconteceram com Jesus fazendo um milagre e ele de fora chamando os mortos para a vida, fora da sepultura, fora da realidade do domínio da morte. Mas agora ele está lá, do lado de dentro, do lado escuro, né? Que todo mundo tem medo de fechar os olhos. Como que deve ser a morte? Alguém já foi lá e voltou? Dá um testemunho um dia para contar como que era? Como que é? Fechar os olhos, como que a gente vai? Como que acontece? O que a gente vai ver do outro lado? Como que é isso? Ele estava lá. E tinha muita gente morta. Mas de repente, irmãos, a poderosa morte, que ninguém tem como escapar dela, aquela que traga aos homens por séculos e séculos, aquela que tragou Adão e todos os outros que vieram depois dele. Naquele momento, ela estava com Jesus. E aí a morte, de dentro para fora, tem os seus dentes quebrados. A sua força se acaba. E ela não consegue prender Jesus. E quem está sobre aquela que todos ficaram atemorizados pela vida inteira e mortos ali, quem está com agora o vitorioso e o poderoso e aquele que é o único que tem poder sobre a morte, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava na sepultura. Ele agora sai do Hades, daquele lugar da morte, ele sai do lugar de medo das pessoas e ele vence a morte e agora ele está vivo outra vez entre os homens. Ele agora transita e tem um poder entre a realidade dos homens que morrem e os homens que estão vivos. Ele é aquele que chama para fora os que morreram e que ainda estão na sepultura, mas ele também é aquele que, para aqueles que crerem nele, nós fechamos os olhos, mas a morte não tem poder de segurar mais a gente, porque ele foi vitorioso sobre a morte. Isso foi concluído, aconteceu, e a ressurreição é o recibo de Deus de que a nossa dívida dos nossos pecados foi paga, foi liquidada, acabou, Zé fini, não tem mais o que fazer, está pago. Aí é por isso que a gente anda às vezes com essa cara de tentando pagar Jesus. Já viu quando Deus faz alguma coisa, tu fica assim, para que eu posso fazer para agradar Ele, se Ele tem tudo?
Jesus abençoa a gente. Como que eu faço para pagar? Aí a gente fica prometendo um monte de coisa que a gente não cumpre. Não, dessa vez, agora sim eu me comprometo com ele. Aí Jesus olhando para a gente. Igual tu falou no final do ano, que ia ler a Bíblia toda, né? Mas fica tranquilo, que isso não muda nada em mim. Aí, como que a gente faz para pagar isso? Não tem. Irmãos, hoje a gente tem no aplicativo, mas na lei seca, ou seja lá no que for, onde tu para, Polícia Federal. Antigamente, eu detesto dirigir, eu não gosto. Quem anda comigo sabe que eu não gosto de dirigir. Se aparecer alguém que tem carteira e sabe dirigir, que tem que saber dirigir, não adianta só ter carteira. Pode levar o carro, pode ficar, se lavar e ainda me carregar, largo até para lá, que eu não ligo mesmo. Eu tenho vontade de vender todos os dias e comprar uma motinha dessa aí e ficar andando por aí, uma bicicleta. Daqui a pouco vamos botar também agora para pagar IPVA das bichinhas e dá ruim. Mas uma das coisas, teve uma vez, eu não sei se foi logo depois da pandemia, Michele que lembra das datas, a gente teve que fazer uma viagem longa, de sair de Petrópolis, e a gente ia até Guaíra, no Paraná, Paraguai, ir na Argentina, ir no Uruguai, voltar para a Argentina, depois ir para Foz e voltar para Petrópolis. Imagina um cara que odeia dirigir. Todo lugar que eu parava eu queria vender o carro e comprar uma passagem de avião. Mas tinha uma coisa, irmão, que eu não podia esquecer de jeito nenhum. Não bastava só ter o documento do carro no aplicativo. Era o documento do carro, uma cédula verde ou azul, que é para você transitar na América Latina, e o máximo de papel que você tiver. Porque toda hora que tu para na Polícia Federal, meu irmão, seja aqui ou em qualquer lugar, tinha que mostrar aquele bendito documento. E graças a Deus, enquanto a gente estava indo, parava, e eu dizia para o pastor que a gente estava juntos, não tente falar com a gendarmeria argentina lá, não fala, e tá, deixa que eu me comunico, deixa que eu falo, e não falava espanhol. A gente parou no lugar, meu. Quando o cara olhou o documento, ia mandar a gente embora, ele vai vir assim, nós outros somos pastores. O cara quase desmontou meu carro inteiro. E eu olhava para ele, eu falei, quem te perguntou que tu era pastor? Naquele momento, meu documento não valia nada, porque eles queriam revistar tudo. Vindo do Rio de Janeiro, então ainda fala que é pastor, sei lá, meu irmão, desmontado tudo. E eu, perdido. Mas tem uma coisa, irmãos, tem uns papéis que ninguém pode ignorar, que é esse daqui. O diabo e a morte podem parar diante de mim. E olhar e falar assim, a gente tem umas coisas para resolver. Eu pego isso e esfrego na cara dele, falando, já foi pago e eu não te devo nada. Mas por incrível que pareça, sabe o que é mais poderoso? Não é com o diabo e não é com a morte. É eu chegar diante do juízo de Deus. E ele assentado no trono, julgando as nações com retidão, julgando todas as pessoas. E eu diante dele, sabendo que eu tenho uma dívida enorme, poder olhar para ele e saber que eu não serei cobrado por essa dívida, porque o filho dele pagou no meu lugar, e eu me garanto nisso, meu irmão. Esse pagamento não vale só por causa do diabo, pelo pecado, mas ela é também uma garantia diante do próprio Deus, de que a dívida foi paga com sangue, e ele ressuscitou dos mortos e estará conosco nesse dia. Meu irmão, aqui ó, pelo amor de Deus, hein? Não faça corte disso. Meu mundo de Bob. Se por acaso Jesus esquecer, eu vou falar, ei, eu estou aqui por causa dele. Conta aí. E ele vai dizer, o Alex pode entrar, porque eu paguei a conta dele. Meu irmão, já viu um restaurante caro quando tu entra e você sabe que alguém vai pagar a conta para você e tu pode comer em paz, porque você não tem o dinheiro para pagar, mas alguém garantiu, eu vou sentar naquela mesa na eternidade, vou comer, vou desfrutar, eu não tenho dinheiro para pagar, mas está pago, então eu vou comer à vontade, ninguém pode me tirar por causa dessa garantia. É isso. Se você está aqui e não crê em Jesus e tem medo de morrer, o problema da morte foi resolvido. Em Cristo nem a morte pode nos segurar. Em Cristo, irmão, nós temos a garantia de que ele venceu o mundo e venceu a morte. Versículo 55 diz, onde está
ó morte, a sua vitória? Mostra. Onde está o seu aguilhão? Ela não tem mais poder sobre nós, porque Cristo ressuscitou dos mortos. O que faremos então, irmãos? Diante da cruz e do túmulo vazio. Aqui é assumir falência absoluta diante de Deus. Derrota diante de Deus. Se você não está em Cristo Jesus, crê em Jesus. Guarde isso, eu não estou falando de você estar na igreja do Calvário. Isso é um efeito de quem ama Jesus e quer estar com a família dele. Mas se você não está em Cristo Jesus, pare de confiar no seu moralismo. Você se achar que é a melhor pessoa desse mundo, que tem o melhor comportamento disso, isso não vai te livrar diante do juízo de Deus, não. Não vai. Você não tem como se salvar. Seu dinheiro, sua tecnologia, nada disso pode te salvar no tribunal de Deus. Nada disso. Mas uma coisa pode ser feita: é se arrepender dos seus pecados, porque Cristo morreu por causa dos seus pecados. É se arrepender dos seus pecados, jogar as armas no chão, se lançar sobre a misericórdia de Deus, levantar as mãos e dizer: perdi. Eu confio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Diante da ira divina que caiu sobre ti, eu quero me valer de que o Senhor é o meu substituto e o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Mas talvez você esteja olhando e falando: poxa, essa mensagem é para gente que ainda não crê em Jesus. E aí você diz: eu sou um cristão, mas vive exausto, tentando pagar essa dívida, subindo para o monte jejuando e dizendo: no dia que eu estiver em jejum e oração, ceia semana que vem. E essa semana eu vou me comportar melhor, vou jejuar, vou orar, e aí sim eu vou chegar diante do Senhor e a presença dele vai tomar esse lugar, porque nós jejuamos e oramos. Isso é a coisa que a gente tem que fazer como crente. Mas nessa hora, você também tem que se arrepender. Precisamos nos arrepender da nossa arrogância religiosa, porque nós acreditamos na mente, na realidade do que o Evangelho é, e ele fez por nós, mas na prática estamos insultando o sangue de Jesus e o que ele fez por nós, achando de verdade que nós vamos fazer alguma coisa para ser salva, e aí estamos tentando nos auto-justificar diante de Deus com nossos dízimos, ofertas, com nossas presenças, com nosso jejum, com a nossa oração, e a gente tenta toda hora assinar o recibo em cima do que Deus já assinou em nosso lugar. A dívida foi paga. O que a gente precisa fazer é descansar de verdade nessa graça, abandonar o orgulho e confiar de que Ele é o nosso Salvador mesmo, e praticar isso na nossa vida diária. Eu já senti algumas vezes que Deus não deveria deixar nem eu pregar nem ser pastor. Mas ainda bem, irmãos, que eu sou problema dele. E de vez em quando a gente conversa e eu falo: eu não te queria, eu não te amava. Tem um rapaz, hoje eu acho que ele está na igreja lá em Petrópolis, e ele brigava com os guardas municipais, e ele grita, e tem vídeo dele na internet, ele dizendo: nunca te amei, e brigando com eles, o Ricardinho. Eu ficava rindo, mas eu ficava assim: eu também nunca amei Deus. Eu não queria Deus. A ideia de ser crente para mim era a pior coisa que existia. Eu tacava pedra na igreja, de onde Cláudio e Simone eram. Eu e os garotos, enquanto tinha um culto lá, a gente sentado do lado, eu tacava pedra para quebrar os telhados da igreja. Eu gostava do Cláudio e da Simone porque eles eram meus vizinhos. Mas uma vez eles estavam para casar, eu joguei a parede deles no chão por causa de pipa. Deus me libertou. Irmãos. Mas ele olhou para mim e me amou assim mesmo. Ele colocou uma âncora em meu coração, me trouxe para ele. E eu disse: então tá bom, agora eu já estou aqui. Mas tá legal. E aí ele me chamou para ser missionário para ele. Eu disse: tá bom, mas vai ser só desse jeito aqui.
E aí ele foi me trazendo mais, até que eu me perdi nele. E agora eu só me acho nele. E em mais nada. Não me completo, não sou mais feliz, não consigo, não sei fazer outra coisa a não ser estar nele. Então, nesse momento e nessa semana que inicia, antes da gente orar, abandone o papel de Deus na sua vida. Esse trono já está ocupado. Você não pode sentar nele. Quando o pavor, o descontrole bater nas suas portas, o medo das finanças, da guerra em família, confronto na sua alma, as suas crises, tudo isso vier, lembre-se que quem sustenta o universo está vivo e entre nós, ele ressuscitou dos mortos. Então se arrependa dessa ansiedade de controlar as coisas, de controlar a vida, do seu cuidado com o amanhã, com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã. Descanse, respire. Ele controla todas as coisas e ele está vivo entre nós. Segunda, e é um conselho aqui, esse segundo conselho: pregue o Cristo ofensivo e glorioso amanhã. Seus colegas de trabalho estão afundados em vícios, pornografias, ódios, guerras, medo do futuro. Estão afundados em questões complicadas. Estão tentando ser pessoas melhores e sempre se decepcionam. Confronte com amor, mas pregue o evangelho para eles. Ensine o que Cristo fez no lugar deles, que ele já pagou o preço na cruz do Calvário e os homens com medo da morte podem descansar naquele que venceu a morte. Nós precisamos pregar amanhã para essas pessoas e anunciar que o evangelho de que Cristo, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou dos mortos, ele está diante de todos os homens, trazendo essas pessoas para Deus. As pessoas podem de outra vez ser amigos do Senhor. Nesse momento, irmãos, que a gente vai orar, talvez o seu orgulho foi ofendido, mas essa é a única verdade que pode nos trazer paz com Deus. Paz com Deus. Se você crer nisso, isso pode mudar radicalmente a sua vida. Radicalmente. Você não vai se reconhecer mais. Você vai se tornar alguém que você vai olhar e falar assim: eu não acredito. O poder do evangelho, irmãos, muda qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Você vai ter um tempo para orar, colocar diante do Senhor o que você ouviu e dar uma resposta para Deus sobre o que você ouviu aqui. Amém?